sejam todos bem-vindos e vamos começar aqui o nosso bate-bola, nosso jogo, nossas perguntas ao nosso convidado, que com um currículo desse é muita informação para você, nosso telespectador. É bom conhecer o que a cidade produz, não somente dentro do município, mas também para fora da cidade. E aqui está o Gilson Biondo. Gilson, vamos começar que você, além de conselheiro tutelar, escritor, colunista, você também é pastor. Como é ter diversas funções ao mesmo tempo, gostar de cuidar do ser humano? Como isso é possível? Bom, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com você, né, Rodolfo, estar aqui com o Paulo, o Paulo Macedo, Armando, Adriano, que se tornou um grande amigo. Opa. Né? Já falamos bastante lá no canal Smart e uma satisfação estar aqui na TV Câmara, né? Toda essa equipe que está por trás, um abraço aí ao Liab, a toda a equipe, ao Walter Franciose, enfim. Difícil responder a uma questão quando você faz isso obrigatoriamente ou sente peso. Quando você ama o que você faz, tem uma diferença muito grande. Tudo é muito natural. Não existe sacrifício. Então você acorda de manhã disposto, sempre disposto. Escrever é uma terapia, como você colocasse isso para fora, tudo aquilo que está dentro de você, um psicanalista, você chegar lá e botar tudo para fora, e a ideia é botar isso no papel. Isso aconteceu porque o intuito era ajudar pessoas. No Profamília, a Profamília já trabalha com pessoas, nós temos um trabalho no Sertão, essa vocês não sabiam, nos 32 vilarejos mais pobres do Brasil. No último ano, nós mandamos para lá 12 toneladas de alimento, né, num lugar onde se come uma vez por dia. Lá a água tem cor e sabor, e é uma coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de estar lá, todas as minhas férias eu procuro estar lá, passar alguns dias lá, né, com essas pessoas, até para viver o que eles vivem, da forma que eles estão. E o Conselho Tutelar, para mim, é só uma extensão disso, como assim a área pastoral não é um cargo, como às vezes muitos procuram. É um ofício, e simplesmente que discorre da tua vida algo natural. Então, até nem uso muito o título, se você vê em diversos lugares, não vai ver eu usando como pastor, mas sim como ofício, de fazer mesmo. E tudo isso se resume em ajudar pessoas, famílias, porque é uma essência. Vocês vão lembrar disso, porque vocês têm idade para lembrar disso. Na década de 90, será que eu voltei nisso tudo? Existia lá o Amigos da Escola. Lembra que teve um programa disso? Não lembro se foi da década de 90 ou um pouquinho mais para frente. Tinha um Amigos da Escola. Eu era louco para participar daquilo. Por quê? Porque estava em ajudar. E eu nunca falei, mas como eu posso ajudar? Né? A gente nunca imagina como poder ajudar. Mas, quando nós sentimos isso, nós temos uma essência de ajudar pessoas. Então, isso faz parte do amor. Luto muito por essa bandeira. E vou falar sobre o amor ainda hoje. Muito obrigado, Gilson. Vamos começar nosso jogo de perguntas. Vamos aqui começar a nossa sabatina. Vamos começar por ele, o grande apresentador desta cidade, Adriano Timóteo. À vontade, o microfone está aberto para conversar com o nosso amigo Gilson Biondo. Não sei se você fala grande porque eu sou gordo ou grande pelo trabalho que eu faço. Mas tudo pelo trabalho, sem dúvida. Primeiro eu quero agradecer o convite de todos aqui da TV Câmara. Né? É muito gostoso estar ao lado de amigos. Parabéns pela forma que está sendo conduzida a TV Câmara. Desde a hora que eu cheguei aqui, eu tenho observado a produção, o Eliaber, o Walter, o Rafa, enfim, todas as meninas que eu não sei o nome. Parabéns, de verdade mesmo. Vocês estão de parabéns pela forma que vocês vêm conduzindo o trabalho aqui na TV Câmara. E está ao lado dos meus amigos aqui, companheiros. A gente só se encontra assim, né? De vez em quando, e aí a gente quer papear tudo que não papeou a vida inteira. Bom, e o Gilson, esses dias esteve lá no canal Smart também, conversamos durante 1h30 sobre um tema polêmico, e hoje está aqui também podendo entrevistá-lo novamente. Bom, você falou aí de amor, você falou
de família. E a minha pergunta para você é a seguinte: pessoas, como é lidar com pessoas, principalmente na área que você atua? Você deve receber ou deve conversar com muitas pessoas todos os dias, o dia inteiro. E os assuntos que essas pessoas devem levar até você não deve ser nada fácil. Problemas de família, no que diz respeito aí a crianças principalmente. Você falou aí a questão de pastor, as pessoas também devem te procurar pedindo ajuda, conselhos. Então, em todas as áreas que você escolheu em atuar, você lidar com pessoas e essas pessoas te bombardeiam com informações, com questões e que, falando em energia, você deve chegar em casa e falar, meu Deus, né? Como eu consegui, obrigado por eu ter passado mais um dia com todo esse turbilhão de informação. Como é lidar com pessoas no dia a dia, principalmente com assuntos tão polêmicos como os que você trabalha? Bom, Adriano, realmente foi uma satisfação. Assisti lá, teve um reprise, né? O pessoal até me mandou uma foto. Estou assistindo, espera que eu vou ligar aqui no Cabo Net e tal, né? É sensacional, obrigado pela oportunidade, e essa oportunidade também é rica. Lidar com pessoas é uma coisa muito difícil, é muito difícil. Tem gente que usa algumas frases, né, que eu não vou repetir, mas é sensacional quando você consegue entender uma pessoa, porque às vezes as pessoas têm dificuldade de se expressar. E eu tenho um objetivo, mas eu tenho dificuldade de expor aquilo. Mas precisa de eu acho que de um comportamento muito diferenciado para lidar com tantas situações diferentes. Porque, veja só, você sentar na frente de alguém no conselho tutelar, você sabe que ninguém vai te contar uma história bonita. Sempre tem uma história difícil. Sempre tem uma família ou alguém que está sofrendo. E aí você precisa ajudar essa família a encontrar uma solução. E quando você está olhos nos olhos, você sente, é isso que eu acho que nós estamos perdendo um pouco, né? Eu não sei se vamos falar de tecnologia ainda aqui, mas nós estamos perdendo um pouco disso, desse contato, desses olhos nos olhos, de falar, de ouvir, sem o cara estar aqui, né? Ele está conversando contigo, mas eu vou responder a tua pergunta, Adriano, mas deixa eu só terminar essa mensagem, né? É muito difícil isso, então você não pode fazer isso. Você tem que ter essa educação, ou talvez se concentrar dentro daquilo que você faz. O problema de você lidar com pessoas é que o ser humano ele tem muitas vaidades. Isso é difícil, porque nós fomos doutrinados para ser melhores em tudo, para ser o primeiro em tudo. Nós temos que, se alguém vai contar alguma coisa, ele conta uma vantagem que às vezes nem é dele. Ele acredita naquilo que ele está contando. Então é muito difícil você, de repente, descobrir. E nos casos que a gente trabalha todos os dias, você precisa ter uma percepção, um feeling muito refinado. Por quê? Porque hoje existem muitas pessoas que também são dissimuladas e você não consegue fazer a captação daquela verdade, né? Então ela mostra para você mas se você prolonga a conversa e usa algumas técnicas, você consegue fazer com que ela diga mais do que ela está dizendo, porque quem diz mais sobre si do que aquilo que está dizendo. Então você consegue captar algumas coisas, ter algumas ideias, e você precisa fazer ainda, Adriano, um desligamento. Porque quando eu vou para casa, eu preciso me desligar de tudo isso, senão você leva para casa e aí você não tem um tempo com o seu filho, porque meu filho chega em casa, ele fala, meu pai, vamos brincar no tapete de carrinho, vamos brincar. Se eu não fizer isso com ele, ele vai para o tablet, ele vai para um computador, para um celular, alguma coisa do gênero. Mas se eu tenho à disposição, não, nós vamos jogar juntos, não, eu preciso ter isso com ele. Então, lidar com pessoas é muito difícil, mas nós precisamos saber como conduzir isso e dosadamente, e também não perder o foco daquilo que você tem como objetivo. Não é como desligar um botão on-off, né? Eu vou botar no off agora e agora mudou, porque nós não somos assim. Claro. Somos seres humanos. Mas é um desafio. E para quem gosta de desafio, e no caso que estou te falando, como eu mencionei aqui, é super natural. E quando isso é natural, você não precisa criar habilidades. Você já é portador dessas ferramentas.
Então, por exemplo, não tenho paciência com o público. Meu amigo, então não trabalhe com pessoas. Você precisa trabalhar no administrativo, trabalhar numa contabilidade, né, de alguma forma. O que não dá, por exemplo, eu adoro o jornalismo, mas eu não gosto de ler. Quer dizer, tem coisas que não combinam. Então eu preciso entender e lutar por aquilo que eu faço. Espero ter respondido. Sim. Vamos seguindo com mais perguntas. Paulo Macedo, do Osasco Notícias. O microfone está aberto. Obrigado, Rodolfo. Boa tarde, Gilson. Gilson, são 36 livros. Para quem escreve também, 36 livros é bastante conteúdo, né? Qual a temática desses livros? E em cima disso, eu queria fazer outra pergunta. Eles são direcionados para determinado público? Então, os 36 livros, a maior parte dele, 80% dos livros são voltados para a fé, né? Eu passei alguns momentos e era material que eu já tinha trabalhado. Eu estudei muito sobre o assunto, então já tinha muita propriedade para escrever, além do que eu já tinha arquivado. Então eu só desenvolvi o miolo dessa ideia e tal, né? Acrescentei algumas coisas e acaba desenvolvendo. Então não foi um período muito longo, porque eu já tinha trabalhado isso praticamente a vida toda. Então eu escrevi rapidamente. E o público acabou ficando mais para o cristão, né? Contudo, eu escrevi alguns livros que falam sobre um pouco uma temática teológica e outros na área comercial. E agora estou desenvolvendo algumas coleções a respeito de uma linha familiar, de conduta, relacionamento e fortalecimento de vínculos, que é uma coisa que eu vejo que tem muita necessidade hoje. Armando Gonçalves, do Jornal Fênix, o microfone está aberto para a sua pergunta ao nosso ilustre convidado que está enriquecendo com a sua história o nosso programa. Obrigado, Rodolfo. Primeiramente, eu quero agradecer e dizer que é um prazer imenso, né, através do Jornal Fênix, fazer parte dessa mesa maravilhosa, né, representado pelo nosso companheiro Paulo Mac, do Jornal Imprensa, o Paulo Macedo, do Osasco Notícia, o meu companheiro aqui, Adriano, do canal Smart, você, Rodolfo, né, que representa muito bem a Mecon Osasco, e também o nosso convidado de hoje, que é o Gilson Biondo, né? Eu até vi ele comentando aqui, falei, pô, será que ele já plantou uma árvore? Porque normalmente, né, a pessoa tem que plantar uma árvore, fazer filho, né, e escrever livros. 2 você já fez, agora precisa ver o restante. Mas eu quero também agradecer aqui, de coração, essa parceria, né, do nosso presidente da Mecon, o Maurinho, juntamente com a TV Câmara, aqui nesse programa maravilhoso. Agradecer o Eliabe, Walter Francioli, a parte técnica, através do Rafael, o Bruno, o Sakatauskas. É um prazer imenso. Agora, eu tenho uma pergunta para fazer, que eu até anotei aqui, para não esquecer, porque eu achei muito importante. Você é diretor social e cultural da APFESP, né, Associação Pró Família do Estado de São Paulo. Quais os trabalhos são realizados por essa instituição, Gilson? A Pró Família, ela trabalha com foco de fortalecimento familiar, e tem uma que não está aí, que é a ACM, Associação Cristã de Moço, com 170 anos. Né? Eu sou diretor conselheiro lá também. Que é praticamente o mesmo parâmetro. A Profamília, ela trabalha com fortalecimento dessas famílias no sertão, mas aqui na comunidade, hoje ela atua com alguns trabalhos. Então ela tem reforço escolar, ela tem aula de futebol, ela tem na escolinha, ela tem um departamento que cuida sobre aula de música, violão, canto, coisas do tipo, e aproximação e fortalecimento de vínculos. Então, os pais, de repente, não conseguem ter um laço com o filho, está com dificuldade, eles vão para lá para fazer um trabalho juntos, para ter ali uma operação lúdica, para que eles interajam, ou coisa do tipo, porque hoje nós temos muita dificuldade. Lá atende uma demanda do Conselho Tutelar, porque nos fornece psicólogos de graça, e nós temos uma dificuldade muito grande hoje na rede para esse atendimento ser rápido, né? Mas tem um papel fundamental hoje na cidade de Osasco, a Profamília. E também já acrescentei aí a ACM, que tem a emancipação da cidade é 55 anos, a ACM tem 54.
dentro da cidade, né, que trabalha isso. Tem lá um Centro de Desenvolvimento Comunitário, onde forma lá 170, 200 pessoas profissionalmente, com corte de cabelo, com computação, trabalhando essas famílias também. Porque às vezes as pessoas pensam, CM é um clube caro. Não. Parte de tudo que é arrecadado é destinado ao Centro de Desenvolvimento Comunitário. Então faz um trabalho extraordinário na cidade. Vamos conversar agora, Paulo Mack, do Jornal Imprensa. Paulo Mack, à vontade para conversar com o nosso Gilson Biondo. Primeiramente, eu queria agradecer à TV Câmara pela oportunidade e também deixar meu abraço aqui à bancada dos nossos companheiros jornalistas e também o nosso convidado, o Gilson. Gilson, a minha pergunta é uma pergunta até um tanto, vamos dizer, perigosa, vamos dizer assim. Eu queria saber de você qual o perfil das famílias que você, nesse período que você faz esse trabalho social, qual o perfil principal dessas famílias? E também se você tem apoio governamental para isso, de quem, né? E junto com essa pergunta eu emendo. Como você vê hoje a família? Nós estávamos, antes de conversarmos, estávamos falando no bate-papo aqui sobre as famílias. Qual o perfil dessas famílias que você vê no Brasil hoje? Como trabalhar elas? Porque mudou muito a tecnologia, os meios de comunicação. Hoje a família é diferente. Que tipo de família você tem enfrentado aí para colocar o seu trabalho e apoiar as famílias nesse seu trabalho aí de tantos anos? Nós estamos chegando ao final deste primeiro bloco. Na sequência, no próximo bloco, o Gilson Biondo, conselheiro tutelar, pastor, vai responder a pergunta do Paulo Mack, do Jornal Imprensa. Fique aí, voltamos já. Na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e volta muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. A paixão da minha vida? A Fifi. Minha cadelinha que eu encontrei na rua. A Fifi adora brincar com outros cachorros. Passear pelo bairro. O que ela mais detesta é tomar banho. E a coisa que ela mais adora é criança. Ela é um amor. Quem cria nem sempre vê o que há de errado. Por isso, a propaganda precisa do Conar. Eu tô aqui para dizer que eu tenho muito orgulho de ser embaixador da marca Sou Fã de Criança, do GRAC. Primeiro porque eu sou fã do GRAC, de tudo que realizam para criança e adolescente com câncer. Depois porque, como eu sou fã de criança, o GRAC vai conseguir manter a qualidade do atendimento que realiza quando a expansão do seu hospital estiver pronta. Vejam como vai ficar bonito. E o melhor, eu fui convidado para cortar a fita de inauguração do novo anexo do hospital em 2012. Eu quero estar com cada um de vocês. Mas para isso acontecer, é preciso que você, na hora das compras, faça a opção de produtos com esta marca. Venha fazer parte do Fã Clubinho.
Estamos de volta com o programa Sala de Imprensa, aqui diretamente do plenário Tiradentes, na Câmara Municipal de Osasco. Esta que é uma parceria da Associação Metropolitana de Comunicação, a AMECOM, com a TV Câmara. Hoje nós estamos conversando com o pastor e conselheiro tutelar Gilson Biondo. Gilson Biondo, no último bloco, no bloco anterior, o Paulo Mack fez uma pergunta para você sobre o perfil das famílias, sobre a família hoje. Pode responder agora neste bloco, o microfone está aberto. Bora, vamos lá. Paulo, uma pergunta muito interessante, né? Porque nós podemos ter diversos parâmetros de diversas óticas, mas tudo depende daquilo que de onde nós trabalhamos. Veja só, a primeira pergunta eu vou separar ela em 3 partes. A primeira é quando você fala do perfil, que tipo de perfil nós atendemos? Agora, lá na associação, tanto quanto no conselho tutelar ou enfim, a família, o perfil da família que necessita de ajuda hoje, já não tem mais aquela carimba de a família pobre. Hoje nós temos famílias eu encontro algumas personalidades, personalidades de alto calibre, né, que tem um posicionamento na cidade, que ele é respeitado pela sociedade, ele é respeitado pelas autoridades, mas às vezes ele chega em casa e não tem o respeito da própria família, dos próprios filhos. Então nós temos um problema. O perfil da família sim, tem muito mais problema nas famílias de baixa renda. Temos muitos, mas hoje já a expansão para a família de classe média alta também e de uma forma que você vê as pessoas se escondendo para pedir ajuda, às vezes não pede e acaba sofrendo. Então, nós temos, por política, fazer isso sigilosamente, né? Até que nós tivemos aí uma coluna que foi posta a respeito da situação da baleia azul, que nós tivemos que manter sigilosamente essa identidade, até para não expor mais uma família, ou a criança ou adolescente, que não é esse o trabalho. A ajuda, eu penso que deveria ser muito maior. Hoje nós temos diversas associações na cidade, né? E ONGs, muitos desses órgãos, dessas associações, poderiam ter mais incentivo. E, no entanto, não tem. A Pró-Família está dependendo de uma assinatura que todas as vezes tem uma grande dificuldade, às vezes até para conseguir uma ajuda governamental. O problema é que não se faz elo preso com ninguém em troca de nada. Então, isso é mais difícil. Quando você barganha, quando você promete ou quando você faz aliança, estou rasgando aqui o verbo, você então tem mais incentivo. Caso contrário, não tem. A estrutura familiar, quando você pergunta assim, como é que você vê a família hoje? Desestruturada. Hoje nós temos um problema de desestruturação familiar, porque os princípios não mudaram, mas os valores são filhos da sua época. Porque em cada casa tem um costume cultural, ou qualquer que seja, e uma criança que não nasce com uma arma na mão, certo ou não? Ela não nasce com uma arma na mão, mas ela aprende dentro de casa que se pode fazer aquilo, Rodolfo. Então ela aprende que o pai diz assim, olha, diz que eu não estou, ele está ensinando a mentir. Então esses valores são da sua época, filhos da sua época, filhos da sua família. E essa criança leva esses valores para dentro de uma escola ou coisa do tipo. Espero ter respondido. Vamos seguindo nesse assunto do Conselho Tutelar. Pastor, quais são as principais demandas do Conselho Tutelar na nossa cidade? Começo de ano nós temos muito problema com vaga em creche, transferência, essa coisa toda. Depois você vai encontrar abuso sexual, violência, maus tratos e aí assim por diante. Nós temos um problema muito sério com o adolescente infrator. Eu vejo uma grande necessidade, até faço um apelo para quem estiver assistindo, for um psicólogo ou um psiquiatra e puder nos apoiar, abrindo lá um dia, de repente, um período para poder fazer o atendimento dessas famílias, nós precisamos, porque a rede não suporta. Então nós temos um problema generalizado, as demandas são bem difíceis e nós precisamos, mas estamos fazendo
criando diversos fluxos com a seccional, estamos criando fluxo com CAPES, com CRAS, com CREAS, com associações, enviando essas demandas para que consiga ser atendida. Hoje, então, cada momento nós temos uma demanda maior. Mas só para finalizar, nós temos hoje um índice de a cada 5 crianças, uma é abusada sexualmente. Consegue entender isso? E de 10 que são abusados, somente uma faz a denúncia. Agora, o problema estrutural familiar, como o Paulo Mack disse, por quê? Porque 87% dos abusos acontecem dentro de casa. E aí você vai falar, é o padrasto. Não, mães já abusaram de filho. Puxa vida, mas então acontece. A demanda, ela é momentânea. E vai piorar se nós não tivermos um trabalho de prevenção e conscientização. Vamos continuar a nossa sabatina. Paulo Mack, do Jornal Imprensa, sua pergunta. Gilson, o Conselho Tutelar de Osasco tem vários conselhos, né? Parece que são 2. São 3. Três conselhos. Qual a média de atendimento que os conselhos hoje fazem para criança e adolescente na cidade de Osasco? Muito interessante também a sua pergunta, Paulo, porque nós teremos uma prestação de contas agora no meio do ano, falando de todos esses atendimentos a respeito dos 3 conselhos. Hoje, voltando ainda no que o Rodolfo falou, sobre a demanda, é bem difícil a demanda, porque nós temos, para mim é uma mística, tá? 700 mil habitantes na cidade. Se fosse 700 mil habitantes, Paulo fica rindo, né? Se fosse 700 mil habitantes, vamos calcular 700 mil habitantes. Na nossa Constituição diz que a cada 100 mil nós precisamos de um conselho. E nós temos 3 só na cidade. Aí você pega as zonas que tem mais dificuldade. Zona Norte precisava de 2, pelo menos. E na Zona Sul, 2. O centro consegue ainda ter uma estrutura. Mas hoje nós estamos apurando essa quantidade de casos, né, que foram atendidos, porque, veja só, um caso você não consegue atender numa única vez. Um caso, por exemplo, que você faz o atendimento, você tem que atender pelo menos umas 6 vezes mais. Então é muito difícil esse cálculo, mas haverá uma prestação de contas no meio do ano, até convido todos para ir, porque vai ser uma coisa bem legal que a cidade ainda não fez, essa apuração. E esse refinamento acontece até para conscientização. Até para enriquecer, Gilson, é importante frisar que votar, né, para um conselheiro tutelar é cuidar das crianças da nossa cidade, não necessariamente alguém da nossa família. Às vezes você tem uma família que é estruturada, que tem valores e princípios, mas existem pessoas que não têm. Então é um ato de cidadania importantíssimo. Por isso que eu fui lá e dei meu votinho para o Gilson. E ele veio, poxa, você mudou. Porque a gente tem que ter essa conversa, tem que ter clareza. E espero que não tenha se arrependido. De forma alguma. Porque, olha, de agosto de 2016 para cá, eu fiz mais de 130 palestras de prevenção e conscientização. Vamos continuando. Paulo Macedo, do portal Osasco Notícias.com.br. Paulinho. Gilson, estamos falando dos conselhos tutelares, são 3 na cidade. Eu queria saber qual a ligação entre os conselheiros das diferentes regiões. Se há uma conversa entre todos vocês, se há uma troca de informações, uma ajuda, quando um conselheiro da Zona Norte, por exemplo, está precisando de uma ajuda, você vai lá e ajuda? Como é que é essa relação de vocês? Osasco ele foi mapeado e dividido em 3 partes, Norte, Sul e Centro. Aí a demanda do Norte é atendido pelo Norte, a demanda do Centro, Centro, Sul e Sul. Só que nós não temos essa regra. Nós desconstruímos isso que foi feito. Se qualquer pessoa que chegar lá e eu estiver no atendimento, ou me mandar um WhatsApp, porque meu WhatsApp é aberto, encontra com muita facilidade nas redes sociais. Você digitar lá Gilson Biondo no Google, sai meu telefone lá na hora, meu WhatsApp. Então, mandou um WhatsApp para mim, eu precisava de ajuda, que dia que você quer vir? Que dia que dá? Vem tal dia, tal hora, porque eu vou agendando. Então, nós não temos isso. A prática, por exemplo, cada conselho tem o seu carro, né? Que ainda é pouco. O Norte está com problema, o Centro manda o carro para lá, ou o conselheiro do Norte, nós vamos atender juntos. Graças ao bom Deus,
esta gestão está bem unida e participativa. Então, nós somos um pelo outro, nós atendemos tudo aquilo que dá. Poxa, eu não consigo ir, eu vou levar até a delegacia, vamos fazer o boletim de ocorrência, vou fazer o acompanhamento Pérola Byton, que é uma baita dificuldade, canseira demais, mas tudo isso acontece numa grande união. Regionalmente falando, as cidades vizinhas, por exemplo, nós temos o contato com vários de outras cidades que também a gente faz esse intercâmbio. É claro que não é constante nem tão atuante, porque a gente não sai fora desse perímetro. Mas uma vez que precisa, a gente tenta fazer os contatos. Tem algumas pessoas, assim como todos os lugares, tem aqueles que são e não são, mas é bem por aí. A gente consegue lidar bem com isso. Vamos lá, Adriano Timóteo, canal Smart. Bora. Ô, Gilson, você estava falando aí sobre eleição de conselheiro, você está contando a questão dos casos, a quantidade de casos que vocês recebem, que um caso não é atendido numa única vez, às vezes demora um acompanhamento de 2, 3 anos. O número de conselheiros hoje, ele é suficiente? Recentemente, o vereador Ricardo Silva, do PRB, falou no microfone aqui da nossa TV Câmara que vai fazer uma indicação ao prefeito Rogério Lins que ele aumente a quantidade de conselheiros. Vamos ver. Olha, na verdade, a cidade de Osasco hoje aproximadamente está batendo em 700 mil habitantes, né? E o Conselho Tutelar há muito tempo já era para ter aumentado o número, né, de conselheiros. Nós temos aí hoje o Conselho Norte-Sul, né, que dispomos de 15 conselheiros no município, né? Hoje, o número de crianças, por exemplo, que estão fora da creche é um número alto, mais de 5 mil. Ou seja, isso é um número muito negativo e isso reincide muitas das vezes em muitas questões. Por exemplo, uma mãe que não vai deixar o seu filho em casa, ela precisa trabalhar. Então isso gera muitas coisas. Ou seja, o que eu quero dizer? Há muita violência contra a criança. E isso vem chegando da criança até o adolescente. Então a questão do baleia rosa, do baleia azul, é justamente aí um gancho, porque o Conselho Tutelar é quem será sempre acionado para que os pais possam relatar ou pedir ajuda, ou solicitar, por exemplo, uma psicóloga, ou o que fazer com o filho numa condição tão delicada quanto é o que nós temos visto nos dias de hoje. Então, sim, a minha indicação ao prefeito, a minha indicação é que o município venha aumentar o número de conselheiros. Tivemos até, há uma semana, 2 semanas atrás, uma inauguração do Conselho Norte. Quero até parabenizar o prefeito pela iniciativa, porque lá agora temos uma condição diferente de atender as mães, bem como também um local adequado para que as crianças fiquem. Nós dispomos lá de 5 salas para que a mãe fique à vontade diante do conselheiro para expor tudo aquilo que ela vivenciou ou tudo aquilo que ela está sofrendo. E a criança, por sua vez, fica numa salinha, onde tem uma brinquedoteca, onde tem várias coisas, onde ela interage enquanto a mãe é ouvida. Então, sim, a nossa cidade carece de um número maior de conselheiros. Então, continuando, pastor Gilson Biondo, a quantidade de conselhos é suficiente? Ô, Rodolfo, posso fazer só um adendo rapidinho? Não só quero trabalhar. À vontade, Adriano. Você falou, a gente está falando do número de conselheiros, que são poucos, e você falou também da falta, por exemplo, de psicólogos. Então, no final da resposta, eu gostaria que você falasse para quem, de repente, quer fazer parte, quer ajudar. Por exemplo, eu tenho um primo que é psicólogo, e ele já me perguntou algumas vezes, como que eu faço para fazer alguma ajuda social, para ajudar alguém na cidade? Então, como que a pessoa pode fazer parte do conselho ou ajudar a atender nessas famílias? Seria legal se você deixasse isso claro. De repente, tem pessoal que está assistindo e tem vontade de ajudar e não sabe como. Bora. Adriano, a pergunta ela é super importante para nós que trabalhamos na ponta. A porta de entrada de todos os problemas, de toda a problemática de criança e adolescente é o Conselho Tutelar. Antes dela chegar no CRAS, no fortalecimento, antes de chegar no Pérola Byton, antes de chegar o abuso sexual, maus tratos, violência, vaga em creche, demanda, transferência escolar, uma violação de direito, força excessiva, enfim, qualquer coisa que aconteça, a porta de entrada é o Conselho Tutelar. É ali a instância que vai tentar amenizar a dor daquela família ou, de alguma forma, corrigir, e nós precisamos fazer isso. Então, para que fique claro, tem muita gente que não sabe, o Conselho Tutelar ele trabalha com o direito.
E esses direitos são direito à saúde, educação, à vida, lazer, alimentação. Se tiver uma família, o Conselho Tutelar não é assistencialismo, mas se tem uma família que tem uma criança que está em estado de vulnerabilidade, precisa procurar o Conselho Tutelar. Cara, a criança está correndo risco, ela não tem o que comer, a família não tem como... Então, precisa procurar um conselho tutelar. Precisa de uma transferência, não está conseguindo, precisa sofrer bullying na escola, um nudes, qualquer coisa que aconteça, ela tem o conselho tutelar que vai trazer esse apoio. Precisa de um exame médico, precisa de um especialista médico urgente, aquela criança está precisando, está passando... Ontem eu encontrei uma situação que nem é de Osasco, uma situação lá do lado de Santana, e aí me perguntaram, eu falei assim, olha, vai lá, faz isso, isso e isso, procura o conselho tutelar e pede desta forma, o conselheiro vai se comprometer e me diga, me mande aqui no zap, qual foi a resolução do problema, porque se não resolveu, nós vamos para uma outra instância. Tentar ajudar de alguma forma para que se garanta esse direito, porque criança é criança e nós precisamos cuidar disso. Agora, imagina o seguinte, divide 700 mil habitantes por 15. E o Conselho Tutelar tem um detalhe, nós trabalhamos 24 horas. Então, nós temos 5 conselheiros em cada região. Desses 5 conselheiros, que é da Constituição, você tem que trabalhar, funcionar 24 horas. Você tem segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Um desses dias, na segunda, então fica você. Na terça fica você, na quarta fica você, na quinta, que vai trabalhar um período noturno. Então eu trabalho durante o dia, trabalho aquele período noturno e depois nós trabalhamos com um stand-by. Caso precise, te chamo, caso não, você descansa. Então é muito cansativo. Mas nós temos os finais de semana. Se você não faz uma divisão, você trabalha brincando 60 horas, que deveria ser 44. Né? Até tinha o nosso presidente do CMDCA, um cara de alto gabarito, competentíssimo, o Antônio Dantas. Ele batia muito nessa tecla, ele falou, nós precisamos organizar esses horários, até porque não existe Superman. Mas são coisas que a gente faz questão de estar trabalhando, de estar buscando. Nós precisávamos sim da atenção. E agora tem um detalhe, Adriano, diante da sua pergunta. Por exemplo, como é que dá conta 15 conselheiros de 700 mil habitantes? Claro que não são 700 mil crianças, mas quantas famílias você dividindo isso ou a demanda que você tem? Tá, você tem um problema seguinte, não tem 15 conselheiros para fazer esse atendimento. Esses 15 conselheiros, diante desse compromisso, você vai falar assim, não, e se nós estruturássemos o conselho tutelar para que ele tivesse melhores condições de trabalho? Não, porque o que falta é demanda, o que falta é pessoas para trabalhar. E aí, então, cresceu uma grande dificuldade. Nós não temos essa mão de obra. Nós precisávamos realmente, porque a estrutura do conselho tutelar é um investimento muito pequeno. A sua pergunta é muito pertinente, gostei demais. O assunto é bom, mas o tempo, chegamos ao final deste bloco. A seguir nós vamos falar do tema polêmico, a baleia azul. Não saia daí, Sala de Imprensa volta já. São aqueles que aparecem só em ano de eleição. De terno e gravata vão pra televisão. Prometem nos ajudar pra ganhar votos da população. Dizem que oferecem educação de qualidade, mas pôr o próprio filho na rede pública não tem coragem. Como vocês querem que a gente aprenda? Falta creche, falta escola, e as que tem não tem merenda. E a verba da saúde não sei pra onde vai. Não tem remédio, poucos médicos e faltam hospitais. Não dá pra acreditar que vai ser diferente. Depois que são eleitos nunca se lembram da gente. O futuro da nação um dia vai escrever a história. Se quiser ser a mudança, então essa é a hora. É ano de eleição, senhor candidato, é bom saber que se não assinar, não vai ter colo pra você. Nós queremos saúde, precisamos estudar, não vai ter colo se você não assinar. Temos nossos direitos, você tem que respeitar, não vai ter colo se você não assinar.
Quem assina o compromisso de prefeito amigo da criança conta com a Fundação Abrinq para melhorar a vida das crianças. Cobre seu candidato. Ele precisa saber que não vai ter colo e nem voto enquanto não assinar. Oi, só mulherada. Se hoje for dia de bebedeira, não vá fazer besteira não, hein? Tipo, pegar a estrada ou pegar carona com quem bebeu. Melhor terminar a noite solteira. Se cuida, mulher. Suas mãos podem contar histórias. Suas mãos podem mudar histórias. Estamos de volta com Sala de Imprensa, uma parceria da TV Câmara e a AMECOM, Associação Metropolitana de Comunicação. Continuamos aqui com o nosso convidado sempre ilustre, Gilson Biondo, que é conselheiro tutelar e pastor. Ele também é colunista do jornal Correio Paulista. Um abraço para o Vanderlei e para o Robson lá do Correio. Recentemente, na sua coluna, pastor, você tratou do tema que agora é um tema que está muito polêmico, que é a baleia azul. Teve uma grande repercussão o que o senhor escreveu. Esse jogo que se mostra perigoso, ele é praticado por crianças e adolescentes e parece que já chegou na cidade e chegou de forma preocupante. O vereador Ralph Silva anunciou aqui na Câmara Municipal, falou aqui na sessão, criou um movimento Baleia Rosa. Vamos ver o que o vereador fala sobre esse movimento Baleia Rosa para combater a baleia azul. Vamos lá, roda o VT. Prazer estar falando com vocês, telespectadores aí da TV Câmara. A ideia nossa é conscientizar a nossa população, principalmente os adolescentes que têm sido vítimas desse jogo Baleia Azul, né? Que na verdade nada mais é do que um crime, como eu falei na tribuna aqui, que é induzimento, instigação ao suicídio. Então isso está nos preocupando muito. Realmente eu sou muito ligado nesses negócios de internet, redes sociais. A gente tem feito uma pesquisa online muito forte e as pessoas têm se preocupado muito. E na prática a gente vê assim que alguns pais ainda não se conscientizaram da importância de estar perto do filho. Que uma das partes desse jogo é a criança se automutilar. E é onde a maioria dos casos de Osasco a gente descobriu que a criança estaria participando desse jogo. Uma criança de 8 anos hoje, segundo o conselheiro Gilson Biondo, estava sendo vítima desse jogo. Então é muito importante realmente dizer não à baleia azul e sim à baleia rosa. Realmente a nossa campanha, assim como tem o Outubro Rosa e o Novembro Azul. Então a gente lança a campanha Não à Baleia Azul com a Baleia Rosa. Para a gente conscientizar realmente, você pai que está assistindo a gente, você adolescente, se vocês verem algum comportamento diferente no amiguinho, né, converse com ele, converse com os pais dele, se tiver com medo ou com vergonha, converse com seus pais, e seus pais vão conversar com os pais dele ou com a escola, conversa com o professor, com a diretora. Se quiser falar comigo pela rede social também é um prazer, eu estou à disposição. O meu Facebook é o Ralph Silva Oficial. Dá para realmente a gente ter uma maneira de combater esses criminosos, né, que estão fazendo isso com os nossos adolescentes, não só aqui na nossa cidade, no nosso país, como no mundo. O mundo todo hoje está preocupado com essa questão aí, desse falso jogo da baleia azul. Então você adolescente, esteja sempre perto do seu amiguinho, converse com ele, busque se conscientizar a respeito do que está acontecendo, para que nós não tenhamos nenhuma surpresa, nenhuma tragédia aí com alguém próximo a nós. Pastor, de que forma o Conselho Tutelar tem tratado esse tema? Muito legal, né, o vereador Ralph ter mencionado isso, que no dia que eu estive com o prefeito, eu estive lá com o prefeito Rogério Lins e o vereador Ribamar. O vereador Ralph apareceu, eu acho que ele tinha uma agenda com o prefeito, e acabamos conversando a respeito dessa situação.
Hoje, o tratado, o acontecimento da baleia azul na cidade foi um espanto para todas as pessoas, porque tudo que a gente vê parece que está na televisão, né? Mas não vai acontecer no nosso quintal, dentro da nossa própria casa. Esse é um problema, porque nós precisamos entender que a família está exposta. Agora, o baleia azul vai acabar rapidinho, e já deve estar no seu final, nos últimos suspiros. Por quê? Porque ele é só uma moldura. O quadro é o problema. Eu já falava da automutilação nas minhas palestras. Você pode perguntar. Fiz palestra no SESI, no Colégio Aplicação, no Papa Mike, fiz palestra no Adventista, Colégio Adventista, nos colégios do Estado, nas 3 regiões da cidade que são divididas, centro, norte e sul. Foram muitas palestras falando a respeito disso, mas todos os temas de palestra eu falava sobre a automutilação e como você fazer a identificação, porque tem muitas coisas que envolvem o jogo, mas nós estamos trabalhando forte. Gilson, você falou que essa onda do baleia azul já está caminhando para o final. Você sabe precisar quantos casos em Osasco foram registrados? Então, Paulo, essa pergunta ela é super importante. O problema é, uma vez que você faz... nós estávamos conversando nos bastidores a respeito de quanto mais falar, mais aguça a curiosidade. Pode ter estragado a pergunta de alguém. O problema disso tudo está na informação. Quando você fala assim, olha, para uma criança, para Hoje, faz quanto tempo que você não vê uma campanha sobre AIDS? Faz bastante tempo. Bastante tempo. Quanto tempo faz que você não vê uma campanha de doença venérea sexualmente transmissível? Faz mais tempo ainda. Tirando nos dias de conscientização, que é a mesma coisa da AIDS, nos dias de conscientização. Aquele dia específico e tudo mais, ou no carnaval, eles vão veicular alguma coisa, mas não tem nada que traga... Isso acabou? Não. Nós tivemos mais de 1,5 milhão de casos em 2015 de gonorreia, mais de 1.600.000 casos de sífilis, nós tivemos 1,5 milhão de casos registrados de AIDS. Nós temos um problema. O problema é que quando você divulga, vai aparecer. Por exemplo, eu tenho uma palestrinha, eu chamo de palestrinha, que eu falo para crianças pequenas, sobre abuso sexual infantil. E tem uma musiquinha que eu sou obrigado a cantar, certo? Então, o seu corpo é um tesourinho. Você, ensinando a criança através da música, que não pode deixar tocar, que não pode tal. Beleza. Se alguém tocar em você, conte pra mamãe, conte pro papai, conte pro seu professor. Cara, você arrumou encrenca. Por quê? Porque a criança entendeu e identificou que aquilo aconteceu com ela. O que ela vai fazer? Levantar a mão. Todas as palestras que eu faço, que eu vou falar de baleia azul, de jogos e desafios e etc. Porque tem milhões de desafios, e quando eu vou fazer essa palestra para os pais, é incrível, porque os adolescentes, eles conhecem o nome do youtuber, eles sabem o cara que faz o desafio, eles sabem tudo. Os pais ficam com aquela cara de pastel, tipo, o que está acontecendo? Então, quando você faz a divulgação, saiu aquela matéria no jornal, estourou 10 casos seguidos. E cada dia tem mais. Agora, a identificação, por exemplo, de alguém, que você vai lá e olha alguém que se corta. A automutilação normalmente é no braço, certo? É o que você vê mais de foto. Mas quem faz a automutilação mesmo, se corta na barriga e na coxa, aonde ninguém vê. Existem diversas respostas no âmbito psicológico ou por quê, pelas razões de que isso acontece, que não dá para a gente explanar aqui, mas é um pedido de socorro. E se alguém tem coragem, pensa só nisso, se alguém tem coragem, Adriano, de se cortar, não tem a coragem de fazer coisa pior? Tem, e não dá para duvidar. Uma vez que você duvida, você tem um problema. Aí, então, a pergunta do Paulo, quantos casos mais apareceram? Vão aparecer milhares, porque numa palestra, quando dá o tempo das perguntas, eles levantam a mão. Eu tenho um amigo que faz. Como eu faço para ajudá-lo? Olha, se você é distante, é próximo, tem um canal chamado Disque 100, é muito importante falar isso.
O Disque 100 é 100, não gasta nem crédito do celular. Você liga lá 100 e faz a denúncia. Mas é muito importante entender que a denúncia precisa ser feita com muita conscientização, porque senão a gente fica gastando tempo bom em coisa desnecessária. Então, olha, eu conheço, tem um adolescente que ele pratica automutilação porque ele sofre. Por trás disso tem diversos problemas. Abuso sexual é um dos principais. Bullying. Tem uma série da Netflix que saiu, né? 13 Reasons Why, se eu não me engano, os 13 porquês. Que fala de uma adolescente que se suicida porque ela sofre bullying, sofre abuso, sofre nudes, e assim acontece diversas coisas. E isso acontece o quê? Foi um tipo de uma informação. Cara, muita gente se identifica com a Hannah Baker, que é o nome da personagem. E aí esses adolescentes todos conhecem, se pergunta para o pai, por exemplo, o senhor já assistiu os 13 porquês? Não. Você assistiu? Você assistiu? Assistiu? Todos os adolescentes, quando eu pergunto, eles assistiram, cara. Como é que nós vamos ajudar os adolescentes se nós não pensamos como eles? Entende isso? Isso é super importante. Como é que nós vamos tratar isso? E essa tratativa está nessa reunião que eu fiz com a assistente social da cidade, com a nossa secretária, a Suzete, que reuniu agora, nessa próxima sexta-feira, nós faremos uma palestra para a gente discutir o assunto, porque a porta de entrada é o conselho e eles vão dar o atendimento. Como é que vai ser a prioridade desse atendimento? Como é que nós vamos tratar isso? Porque uns fazem por emoção, outros fazem para chamar atenção, outros fazem porque está mergulhado nisso tudo. Então tem uma grande dinâmica por trás que a gente precisa tratar. E os casos aparecem. À medida que você diz, que você ensina, por isso que eu acho que é importante discutir. Uma vez que você ensina, ele se identifica. Agora, a gente tem muito mais do outro do que Hannah Baker. A gente se identifica porque a gente já sofreu bullying, exclusão e etc., mas a gente tem muito mais do outro do que a própria Hannah Baker. A gente exclui, enfim, entende? A gente precisa entender bem esse contexto e conscientizar essas crianças. Paulo Mack, sua pergunta. Gilson, quem tem mais acessado para fazer denúncia sobre esse assunto da baleia azul? Os conselheiros, no Conselho Tutelar, que diga, né? Os pais, os professores, quem vai lá no Conselho Tutelar fazer essa denúncia? Essa denúncia ela é muito difícil. O pai não quer se expor e a escola não quer aparecer, certo? Por quê? Porque senão a escola, o entendimento, puxa, a escola vai ser mal vista ou coisa do tipo. Como eu disse, eu tenho um canal aberto. Então, tem muitos diretores que, como nós fizemos uma reunião, preciso ressaltar isso, né, antes que escape, nós fizemos uma reunião na diretoria de ensino, a Sandra Jardim, que é uma das coordenadoras, reuniu representantes das 52 escolas do Estado, porque é onde estão os adolescentes. Até na reportagem lá, Paulo, algumas pessoas procuraram, falamos com a secretária de Educação. A Secretaria de Educação trata com crianças, não é com adolescentes. E isso aconteceu na rede do Estado, que a maior parte são adolescentes. E aí fizemos uma reunião para um bate-papo com mediadores e vice-diretores dos 52 escolas do Estado. Agora nós estamos reunindo CRAS e CREAS para poder fazer com que essa atuação tenha eficácia. Vamos fazer o quê? Aí pergunta assim, uma pessoa vai lá e procura vocês. É a diretora da escola? Ela tem medo de se expor, porque hoje tem muitos alunos que são agressivos. São os pais? Às vezes os pais querem abafar, porque senão ele acha que a família vai... eu vou fazer um Disque 100, tem gente que não faz porque não quer expor aquela pessoa, o amigo, perder a confiança. No fim das contas, as pessoas precisam se conscientizar de que nós temos uma forma de ajudar, e para que não seja tarde demais. No entanto, nós estamos trabalhando esse sistema preventivo, certo? Que não é só o baleia azul. O nosso problema está na desestrutura familiar, eu volto a repetir, e o desamor. Você quer que eu te fale uma coisa, aproveitando a pergunta, acabando com o tempo de todo mundo? O que acontece? Falei isso lá com o Adriano, né, Adriano? Nós temos um problema, veja só. São 13 direitos fundamentais. Desses 13 direitos, não tem o mais importante, que é o amor. Só que o amor é subjetivo, não dá para você obrigar ninguém a amar, certo ou não? Não dá para você obrigar. Só que, no entanto, a criança precisa muito mais de amor do que de alimento, do que qualquer outra coisa. Porque se não tiver, acabou. Você não tem essência nenhuma. E isso aconteceu
Porque a nossa primeira bandeira brasileira, a primeira proposta da bandeira brasileira era amor, ordem e progresso. Sabia disso? Amor, ordem e progresso. Mas não aceitaram o amor como plataforma de base. E aí usaram a ordem, que no fim ficou uma desordem, e hoje nós temos um regresso em vez de um progresso. Mas o amor, se ele fosse incutido e fosse vivido, nós teríamos um âmbito muito diferenciado, talvez dentro da família, se nós praticássemos isso ou coisa do tipo. Porque uma criança se corta porque, de repente, ela quer chamar a atenção de quem? E a maior parte disso, como eu fiz uma palestra, tinha uma menina desesperada, chorando. Ela disse assim, cara, eu não quero os presentes caros que meu pai me dá. Eu quero ele, eu quero a atenção dele, eu quero interagir com ele. Então são coisas que de repente a gente não faz em casa. A gente está lá brigando com o filho. Puxa vida, meu filho não sai do celular, não sai do videogame. E aí, cara, é porque a gente sempre tem o último post para colocar, a gente sempre tem uma última palavra, uma última coisa para responder. E ele está gritando, pai, pai, ele querendo fazer um malabarismo, qualquer coisa do gênero. Você que tem uma criança lá de 6 anos. 6 anos. Cara, ela está chamando a tua atenção o tempo todo. E aí ela diz para você, pai, 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 e você não interage porque você está fincado nisso. Quem ensina? A gente. Com uma criança de 1 ano, você enfia um celular na mão dela. Bom, enfim, nós precisamos mudar a nossa postura para depois cobrar a criança. E outra, quer resolver o problema? Pense como criança. Bota os adolescentes para criarem um programa de prevenção contra tudo isso. O problema não é o baleia azul, é só uma moldura. O problema é o quadro que já existe no âmbito familiar. Infelizmente o tempo já se esgotou, nosso diretor já está reclamando. Agradecemos a presença do Paulo Mac, do Jornal Imprensa, Paulo Macedo, do Osasco Notícias, Armando Gonçalves, do Jornal Fênix, o meu amigo Adriano Timóteo, do canal Smart, grande entusiasta da comunicação aqui, da comunicação televisiva. Adriano, muito obrigado por estar aqui mesmo. Os demais já são meus parceiros de longa data, mas você é um entusiasta da comunicação, você, o Nel, leva nossos abraços também ao Nel. Pastor, as suas considerações finais e muito obrigado pelas suas relevantes informações no programa de hoje. Bom, agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com os senhores. É uma bancada que, rapaz, se você pensa 2 vezes, você fala, não vou sentar não, né? São mentes pensantes, influenciadores, grandes personalidades, têm feito e contribuído muito para a cidade, né? São os melhores naquilo que fazem, né? Eu queria agradecer aqui, então, ao Vanderlei, queria agradecer do Correio Paulista, o Robson, né, que deu a oportunidade de estar lá na coluna, queria mandar um abraço para a Fernanda aqui, pelos pão de mel, que são maravilhosos, viu, Fernanda? Não esqueci de você. Ao Walter Franciose, Eliabe, pela oportunidade, aos senhores, né? E deixar aqui uma última consideração. Quem quiser trabalhar como voluntário, tem uma associação, por exemplo, no caso o Adriano disse que tem um amigo que é psicólogo, um primo que é psicólogo, tem um psiquiatra, tem alguém que queira ser voluntário, que fala assim, poxa, eu quero contribuir, pode entrar em contato comigo, meu WhatsApp é 991 19 30 30, 11 91 19 30 30, e aí nós vamos alinhar, porque eu faço uma reunião, ou nós passamos esse fluxo para todos os conselheiros da cidade, quer dizer que ele não vai conseguir, não vai vencer a demanda, se ele fala, não, eu quero entrar num projeto easy, eu quero entrar num projeto hard, né? Eu quero ajudar muito e tal. Então, a gente vai dosar isso aí, mas, por exemplo, você tem um consultório, eu gostaria de ajudar a criança e adolescente, eu gostaria de atender voluntariamente ou coisa do tipo, pode entrar em contato com a gente, vai ser um maior prazer em poder contribuir. Deixar um abraço especial para você, para todos vocês, e Deus abençoe, estou à disposição aí. Obrigado, pastor Gilson Biondo. Este foi o Sala de Imprensa, uma parceria da TV Câmara com a Associação Metropolitana de Comunicação. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Voltamos no próximo programa. Tchau, tchau.